Doutor Getúlio, você foca bastante na questão da harmonização facial, das questões de estética. Eu separei um caso aqui que eu gostaria que você comentasse, que eu achei bem importante, mas em relação à lente de contato, que é uma das especialidades tanto do Dr. Felipe, do consultório de vocês em si. Dos serviços Então, ofertados, né? exatamente, eu separei esse caso aqui, que eu achei muito interessante. Então, você pega o antes e o depois desse paciente, que obviamente, pessoal, que nós não vamos divulgar o nome do paciente por questões éticas, mas vamos divulgar um resultado excelente, que realmente é nítido o resgate da autoestima desse paciente, porque dizem que homem não se liga muito nessas questões de estética, mas é nítido que a diferença é gritante, assim. Então, eu vejo que realmente a pessoa... O sorriso abre portas, né? O sorriso abre portas. Então, como foi vocês dois, né? Aqui, aí vocês escolhem quem responde primeiro. Esse caso, qual foi o principal ponto importante de transformação, assim, dele? E qual a principal queixa do paciente? Esse caso, ele foi bem interessante porque não foi somente nas lentes que a gente conseguiu corrigir o sorriso dele. A gente teve que usar outras áreas da odontologia. Primeiro, a gente teve que trabalhar na ortodontia com esse paciente. Ele tinha uma mordida aberta, onde ele fechava a boca, mas os dentes da frente continuavam abertos. Então, não ia conseguir corrigir isso na lente. E esse paciente, ele tinha muita resina na frente desses dentes aí. Então, nós precisamos remover toda essa resina, fazer o tratamento ortodôntico, né? E nesse caso específico, nós fizemos tratamento ortodôntico com placas invisíveis, que a gente fala, né? Que são tipo placas de clareamento, que não é o aparelho colado, e essas placas são trocadas em sequência. Então, a gente conseguiu fechar a mordida desse paciente nesse nível, que foi o máximo que nós conseguimos chegar, porque era bem aberto. Eu não tenho a foto do antes aqui. E aí, corrigimos o restante nas lentes. Então, foram feitos 10 laminados cerâmicos, né? Que pegou de pré a pré, onde a gente conseguiu corrigir o tamanho, formato e fechar a mordida desse paciente. No dia que nós entregamos esse trabalho para o paciente, no outro dia ele já mandou um áudio para a gente agradecendo, disse que as pessoas já olhavam para ele assim, falavam, tem alguma coisa diferente em você, elas não percebiam, mas tem alguma coisa diferente, você fez alguma coisa? E era o sorriso dele que tinha mudado, né? A gente fala que o cartão de visita é o sorriso, E né? esse é o diferencial do trabalho de vocês, deixar o mais natural possível, porque hoje nós observamos aí até em artistas, né, aqueles dentes muito brancos, que a gente sabe que essa moda vai passar e que o artista, ele tem condições financeiras de acompanhar a moda. Muitas vezes a pessoa que não tem a condição financeira de acompanhar essas questões de momento, acabam aderindo àquele tipo de tratamento e ficam perplexas, né? Exatamente, foi um caso. Na verdade, ele pediu para que não ficasse artificial. Ele falou assim: olha, eu não quero que fique tão estranho. Então, nós puxamos para a cor natural dos dentes dele, que já era, com formato mais ou menos puxando o rosto, idade. Tudo isso faz diferença também. Né? Tem que estar tudo casando ali, né? Então, esse é o principal diferencial de vocês: trabalhar a autoestima do paciente, prezando sempre a naturalidade e o conforto do paciente. Porque muitas vezes ele gosta naquele momento, aquele resultado mais artificial, só que depois ele cai na real e fala, não, peraí, não é bem isso que eu quero, né? Então, essa naturalidade, esse formato, acho que é o perfeito para trabalhar no dia a dia. Né? E a preocupação da etapa, né? Como você disse, que fechar o sorriso. Mas por que fechar o sorriso? Quando o dentista ele não se preocupa com isso, qual a consequência que o paciente terá? Você não consegue um resultado duradouro. Então, se eu não acertasse a mordida dele e botasse os dentes na posição para colocar esses laminados, vamos dizer assim, um laminado cerâmico desse, a média de durabilidade, assim, a pessoa levando corretamente, de 10 a 15 anos. Fazendo, lógico, as manutenções preventivas que todo caso tem. Se você não corrige isso, você pode fraturar um laminado desse em pouco tempo, né? Então, e essa semana, né, escutei de algumas pessoas que tinham colocado lente, falar assim, até aquela Deolane estava sendo chamada de bafuda.
que ela tem lente de contato. Ela falou, nossa, isso cheira muito. É por falta dessas manutenções que o paciente passa por isso, doutores? Ou não tem nada a ver? Na verdade, existem vários fatores que podem gerar o mau hálito, né? Quando as pessoas põem também os laminados cerâmicos, ele tem toda uma fase de preparo para você colocar ele. Se essas etapas forem, assim, puladas ou deixar de fazer, pode acarretar do paciente começar a ter mais acúmulo de alimento, de placa bacteriana, que é o que vai gerar também o mau hálito. Então, vamos dizer assim, de vez de melhorar o sorriso, deixar bonito, vai piorar. Então, existe toda uma etapa, e aqui como a gente tinha falado, indicação no material.